A maioria das pessoas procura um advogado quando é tarde demais. E quando isso acontece, o problema pode ficar mais caro e às vezes até sem solução. Se você acha que você precisa de um advogado só quando o problema explodiu, esse vídeo pode te ajudar a economizar tempo, dinheiro e o seu emocional também. Olá, meu nome é Antônio Carlos Geraldes Neto, sou advogado e sócio do Geraldes Neto Advogados. E hoje eu vou te mostrar exatamente quando que é o momento certo de você procurar um advogado. E principalmente quando você não pode esperar. Existe uma ideia muito comum em toda a sociedade e na população que você só deve procurar um advogado quando você tem um problema para resolver. Mas na prática, o melhor uso de um advogado é no momento anterior ao problema. Você pode ter a mesma lógica do advogado com um mecânico automotivo. É muito mais barato você fazer uma revisão do teu veículo, ou seja, uma manutenção preventiva, do que fazer uma manutenção corretiva. Também o advogado é muito parecido com a medicina. É melhor você procurar um médico e ir se cuidando do que lá na frente descobrir algo muito sério porque você não se cuidou com antecedência. É o famoso ditado: é melhor cuidar do que remediar. Quais são as situações que eu preciso de um advogado? Qual que é o momento certo? O primeiro ponto é o advogado antes de assinar qualquer documento, contrato, cessão de crédito, financiamento. Dessa forma, você vai conseguir se prevenir. Muitas vezes a pessoa assina um contrato e lá na frente, sem entender nada do que assinou, percebe que tem um monte de obrigação e que está numa enrascada. Outro momento importante é quando surgem os principais sinais de conflito, discussões familiares, problemas com a ex, desacordos comerciais. Nessa fase, ainda existe uma margem de resolver essa questão de forma estratégica e sem depender do Poder Judiciário. Esperar só vai piorar a situação. Uma outra situação, que eu vou falar aqui que é a situação 3, é quando você recebe uma notificação, uma cobrança formal, ou qualquer documento jurídico com o intuito de te informar de algo. Ignorar ou responder sem qualquer estratégia vai comprometer toda a sua defesa. No direito, cada palavra tem um peso e cada posicionamento também. A situação 4 é em casos de separação de guarda, pensão, conflitos familiares. O timing é ainda mais sensível. Decisões tomadas antes de qualquer coisa pode impactar todo o processo. E muitas vezes o feito por impulso acaba sendo usado juridicamente depois. Por exemplo, aquela separação em que o cônjuge sai da sua casa, separa de corpos lá, e ele entra num outro relacionamento. Se você viu um post na internet ou nas redes sociais e você começar a discutir com ele sobre isso, isso pode prejudicar o seu processo lá na frente e eventualmente transformar um divórcio consensual num divórcio litigioso. E o maior erro de todos é quando a pessoa tenta resolver tudo sozinho, sem procurar um advogado. Um exemplo, comparecer a uma delegacia, seja para prestar esclarecimentos de algo, ou para depor, ou no meio de um inquérito policial, sem a presença de um advogado. Às vezes uma frase mal colocada e a interpretação da autoridade pode te colocar em sérios problemas. O advogado não é para quem está com problema, o advogado é para quem quer uma solução estratégica, pontual e de acordo com a questão que tem que ser resolvida. Se você está passando por qualquer situação, como as elencadas acima, ou outras que envolvem a questão jurídica, procure um advogado de sua confiança. Se esse conteúdo te ajudou, se inscreva nesse canal para que você possa aprender mais sobre os seus direitos.